Olá, turminha! Hoje, em nossa aula de História, nós vamos conhecer a história de Brasília, que é a atual capital do Brasil. Nas aulas passadas, nós vimos que a primeira cidade que foi capital do Brasil foi Salvador, em seguida o Rio de Janeiro e depois Brasília, que é até os dias atuais. Então, vamos à nossa aula. Brasília, a cidade avião. Observem o mapa do Brasil, com o nome dos estados e as capitais. Então, vamos localizar o Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, e Brasília, que fica no Distrito Federal, lá no estado de Goiás. Como vocês podem ver a diferença, as capitais antigas do Brasil, Salvador e Rio de Janeiro, ficam no litoral, tem o mar. Lembra que eu disse na aula passada por causa dos portos que faziam comércio, enviavam as coisas a Portugal? E agora a capital do Brasil não possui litoral, pois ela está no centro-oeste. Tudo bem? Então vamos ouvir um pouquinho a história e construção da cidade de Brasília. A história da atual capital do Brasil. No dia 21 de abril de 1960, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, foi inaugurada Brasília. Com um plano urbano de Lúcio Costa, o plano piloto, e tendo como chefe da divisão de arquitetura Oscar Niemeyer, a realização de Brasília colocava em prática inovações no campo de planejamento urbano e arquitetura. O Rio de Janeiro, um grande e movimentado centro urbano, deixava de ser a sede do governo federal. Juscelino escolheu Oscar Niemeyer como arquiteto responsável pela construção dos monumentos. Ele foi o autor das principais estruturas da cidade: o Congresso Nacional, os Palácios da Alvorada e do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e a Catedral de Brasília. Conforme a construção de Brasília seguia em frente, foram surgindo pequenos acampamentos ao redor do plano piloto para abrigar os trabalhadores, a maioria vindos do Nordeste, que vieram para construir a nova capital. O primeiro acampamento foi chamado de Cidade Livre, que hoje é o Núcleo Bandeirante. Os demais agrupamentos mais tarde se tornaram inicialmente as cidades, que agora são as regiões administrativas que compõem o Distrito Federal. Brasília recebeu, em 1987, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco. Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Bom, pessoal, vocês vão assistir agora um vídeo bem legal sobre Brasília, em desenho. Vocês vão gostar. E depois do vídeo, nossa aula estará encerrada. Façam os exercícios, estudem e qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos e até a próxima aula. Em 21 de abril de 1960, Brasília é apresentada a toda a nação como centro das futuras decisões políticas, a cidade da esperança. Até o Papa da época, João XXIII, mandou um recado especial para Brasília em português via rádio. Diz que a nova capital do Brasil é uma pedra milenar na gloriosa história.
Do outro lado do mundo, os japoneses publicaram a história de Brasília em seu jornal como o acontecimento do século. Um dia de sol forte, céu azul, 200 mil pessoas na capital, gente de todo o país representando a diversidade cultural brasileira, logo ao lado do Congresso Nacional. Oscar Niemeyer é o arquiteto que projetou o Congresso Nacional, e para ele, a arquitetura de Brasília é mais que uma questão de engenharia, é uma manifestação do espírito, da imaginação e da poesia. Quem visita a capital e vê a arquitetura e os palácios pode gostar ou não deles, mas não vai poder dizer que viu antes coisa parecida, porque a arquitetura é invenção. Às 11h30 do dia 21 de abril de 1960, ocorreu a primeira sessão solene do Congresso Nacional. O Congresso, desde então, abriga toda a diversidade cultural do Brasil, cada pedacinho do país representado por deputados e senadores. A Câmara dos Deputados tem formato de concha virada para cima, como uma antena feita para captar as propostas de toda a nação por meio dos 513 deputados que legislam na casa. O Senado Federal é como uma concha virada para baixo. É lá onde são debatidas as propostas no intuito de filtrar as melhores soluções para o país. Cada forma do Congresso Nacional reflete a cidade planejada. Nas tesourinhas, nos eixos que cruzam Brasília, na forte cultura popular do Distrito Federal. Brasília e o Congresso Nacional merecem parabéns e muitos anos de vida próspera. Parabéns!